Bom, gente, eu espero que neste vídeo a gente possa agora compreender um pouquinho sobre a dinâmica da relação, uma dinâmica relacional na situação da violência sexual. E eu quero começar que a gente faça uma distinção bem clara, que vários autores, vários pesquisadores da área fazem questão de diferenciar a agressão sexual da dominação sexual perversa. O que seria a agressão sexual? Seria aquele ataque sexual com o uso da força, o uso da violência, o uso do impedimento físico por meio de uma arma ou de outra forma que limita a liberdade da pessoa de fugir e de enfrentar. Essa agressão sexual, ela acontece, mas contra a criança e adolescente, ela acontece em menor número do que a situação que vai se desenvolvendo na relação do adulto com a criança e com o adolescente. E é aí que a gente chama de dominação sexual perversa. Por que perversa? Primeiro, pela própria natureza violenta do uso do corpo da criança, do avanço, da ultrapassagem, do quebrar, da destruição do desenvolvimento da sexualidade saudável de uma criança e adolescente enquanto está acontecendo. Ela é perversa também porque ela impõe um segredo. E é muito difícil a gente viver uma situação de perigo, uma situação que atenta contra a nossa dignidade ou que atenta contra a nossa própria sobrevivência física como um segredo. Por que o segredo é mantido nessa relação? Por que a criança não revela imediatamente quando uma situação de ultrapassagem de toques, de ultrapassagem de solicitações de que a criança faça algo ou permita que se faça algo com ela? Não sei se vocês sabem, mas as nossas crianças podem ter essa sensação de vergonha, porque estão envolvidas numa situação que vai ser sim condenada por qualquer pessoa, que é atos sexualizados. Também a criança geralmente tem medo do castigo, porque isso é algo feio, isso é algo que vai ser proibido, vai ser algo que vai ser visto pelos adultos, pelo menos na mentalidade dela, na ideia dela, como algo que ela está fazendo de errado e que merece o castigo. Crianças também mantêm o segredo porque muitas vezes, vocês não imaginam quantas, elas não são acreditadas e, portanto, não são protegidas. Então, às vezes, há até uma tentativa de revelação ou uma própria revelação, mas pelo fato dessa criança não ser acreditada e não ser protegida, traz para ela uma sensação de não ter mais saída, de não ter como reagir e de não poder fugir e escapar dessa situação. Ela é perversa também porque ela tem um domínio do adulto que é muito próximo da criança. Como a gente viu nas estatísticas, geralmente pessoas da família, da convivência de dentro da casa. Então a gente precisa se dar conta de que muito provavelmente havia ali instalada na relação vínculos afetivos que existiam antes de o início ou do começar de um ciclo de violência sexual. Então, imagine um pai com uma criança em que não há violência física, não há agressão sexual, mas essa dominação sexual perversa. Ele não é um abusador animal, estranho, diferente em todo o tempo. Ele muitas vezes é um pai que pode ser funcional, e aí eu vou dizer pai e mãe, porque eu não quero limitar, apesar de a gente ter estatisticamente essa limitação, mas a gente sabe que não é. Então, o autor da violência sexual, para mim aqui, para nós, enquanto nós estamos discutindo, ele pode envolver todos, tá? Mulheres, homens, avós, tios, tias, pessoas que trabalham na sua casa, primos, irmãos, enfim. Tá tudo envolvido aí quando a gente falar autor de violência sexual. Eu me lembro de uma vez que eu estava numa audiência e uma criança de 11 anos tinha sofrido uma violência sexual por um estranho nessa situação. E eu me lembro que eles queriam que a criança falasse como era esse autor, como que ele aparentava. E a criança não trazia muita informação, até porque já tinha acontecido alguns anos antes. E eu me lembro que uma pergunta foi feita para ela e disse assim: ele era muito esquisito? Tinha uma cara muito estranha? E a criança olhou bem para o profissional e falou assim: não,
ele era uma pessoa normal, igual que qualquer outra. Então a gente precisa entender que nós não estamos falando de pessoas que são monstros e que se aparentam como monstros o tempo todo. Há casos, e eu vou trazê-los para vocês como exemplos para vocês entenderem, de pais que fazem questão de atender as necessidades, não só de alimentação, de vestimenta, de moradia, mas também de brinquedos ou de outras coisas. Então, há uma confusão entre aquela pessoa que, ao mesmo tempo que é boa, que é amorosa, que é cuidadosa, também pode ser autor de violência contra essa criança. Então, vínculos afetivos pré-existentes trazem uma confusão imensa para a cabeça de uma criança e de um adolescente. Como que essa pessoa que me ama, que demonstra que me ama, ou a quem eu amo, porque é uma figura representativa para mim, também é a pessoa que comete essa violência contra mim. Essa confusão é uma perversidade, porque não permite que a criança tenha saída, tenha escapatória. É como se ela também estivesse na dúvida entre ele está sendo legal ou ele não está sendo legal. Isso é uma demonstração de amor, muitas vezes também trazida pelo autor da violência sexual. E aí a criança, em função de toda essa confusão, geralmente ela acaba se acomodando à situação abusiva como meio de sobrevivência. Sobrevivência psíquica, sobrevivência emocional. Então essa acomodação, como se não houvesse saída, como se fosse uma fatalidade, como se não houvesse a quem recorrer, a quem pedir ajuda, faz com que essa revelação da violência sexual possa ser tardia. O que a gente chama de tardia? No meu entendimento, desde a segunda vez. Mas tardia, no conceito científico e técnico, a gente fala que já vem durando meses ou anos, e muitos anos, como nós vimos na estatística, né? Então, nós sabemos que a violência física não tem uma relação direta com a violência sexual. Mas existe aí, como eu também já tinha trazido para vocês, uma assimetria de poder, que de certa forma é violenta. Então, essa assimetria de poder em que o autor de violência sexual é maior, é mais forte, é o provedor da família, é a pessoa que a mãe ou o pai ama, é o pai ou a mãe dos meus outros irmãos. Tudo isso demonstra uma assimetria de poder. E há também as situações em que há ameaças ou chantagens. Essas ameaças podem ser de cunho implícito ou explícito. O que significa isso? De cunho explícito significa: eu vou te bater, eu vou te matar, eu vou matar sua mãe ou seu pai, eu vou fazer com sua irmãzinha, né? Essa situação é bastante comum também, de crianças que muitas vezes se sacrificam para que o autor cumpra a promessa dele de enquanto ele pode usar o seu corpo, ele não vai usar o corpo de alguém que ela ama e que ela quer proteger. Há também a ameaça implícita. Por que implícita? Porque não tem a ver com a sobrevivência física, tem a ver com a sobrevivência emocional. Então, se você contar, eu não te amo mais. Se você contar, eu vou ficar triste. Se você contar, eu vou preso e aí eu vou apanhar na cadeia. Se você contar, a sua mãe vai ficar muito triste e eu vou ter que ir embora. Se você contar, eu vou embora e vocês não vão ter mais o que comer. Então vocês veem que essa assimetria de poder não está relacionada apenas a uma capacidade física ou de força. Ela está relacionada a tantas outras questões que às vezes, como adulto, a gente acha que é coisa simples, mas para uma criança é tão significativo, tão envolvente, tão forte e tão ameaçador. E nós não podemos nos esquecer também que nós temos sim uma sociedade, uma família marcada pela hierarquia das relações. Então, o pai que manda, a mãe que manda, o irmão mais velho que também manda, dá ordens e determina o que deve e o que não deve ser feito, com o risco das consequências de se desobedecer a essa hierarquia. Há também uma questão de idealização da pessoa em relação à função que ela desempenha.
quando a gente diz um pai, como um pai poderia fazer isso com o próprio filho? E aí a estatística nos assusta quando a gente vê que a maior parte dos autores de violência sexual são pais biológicos. Mas essa idealização em relação à função paterna nos faz duvidar, na maior parte das vezes, de que aquela violência sexual esteja acontecendo. E a gente pode fazer isso também em relação às violências que ocorrem nos meios religiosos. A idealização da figura do padre, da figura do pastor, da figura do guia espiritual como alguém livre dessa maldade de prática da violência sexual. Um professor também pode ser idealizado. Então nós confiamos e entregamos a criança, e a própria criança tem também essa idealização em relação a essas figuras, o que torna muito mais difícil, muito mais confuso o que está acontecendo com ela. Como que um pai, ou uma pessoa boa, uma pessoa legal, uma pessoa espiritual pode estar fazendo isso comigo? Um outro aspecto muito presente na dinâmica relacional da violência sexual contra criança e adolescente é o aspecto da sedução. O que é uma sedução? É uma interação entre duas pessoas na qual uma delas, geralmente o mais forte, o mais velho, o mais poderoso, por meio de algum gesto carregado de sensualidade, desperta na outra sensações de caráter erótico. Aí vem a confusão de sentimentos para as crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Nós ouvimos recentemente uma pessoa, se não me engano, uma ministra, dizendo que a criança sente prazer na violência sexual. E isso não é verdade. Uma criança não tem prazer naquilo que está acontecendo com ela. A situação que a envolve geralmente é amedrontadora, é constrangedora, é desagradável, é feio, é errado, é proibido. Então essa criança não está tendo prazer naquilo que está acontecendo. Além do que, ela não está atendendo uma necessidade sexual dela. Não existe ali uma necessidade de sexualidade genitalizada. Então, tudo isso não permite que a criança sinta prazer no que está acontecendo com ela. O que pode acontecer é uma resposta fisiológica, que a criança entende como sendo algo sujo e feio da sua parte. Algo que está acontecendo com o seu corpo, que ela não consegue impedir, e que traz para ela a sensação de que ela é suja, de que ela está errada, de que ela é a responsável pelo que está acontecendo com ela. O que seriam essas sensações físicas? Imagine você sentado aí na sua cadeira, onde você estiver, e alguém... Eu vou usar um exemplo que para mim faz sentido, mas você pode também transmutar isso aí para onde você... para outra situação que para você faria mais sentido. Mas se alguém passar a mão no meu pescoço, né, na minha nuca, eu imediatamente vou ter uma reação física, né, de alguma coisa como se eu tivesse um arrepio ou alguma coisa assim. Não necessariamente agradável, porque se for de um estranho, ou se for de uma pessoa que eu não quero que toque meu corpo, a sensação física vai existir, mas não vai existir o prazer e nem o agrado. E é importante que a gente entenda isso, que o corpo pode responder com um arrepio, com uma cócegas, como se fosse algo que o seu corpo gera em você e acontece em você, mas você não tem como impedir. Isso é assim com a criança e o adolescente vítima de violência sexual. E isso é o que dá o sentimento de culpa, de vergonha e de medo para poder revelar. Exatamente porque a sensação de ser partícipe da cena quando ela não é. Por que partícipe? Pela resposta do corpo. Então, a culpa e a sensação de responsabilidade que uma vítima pode ter numa situação de violência sexual é mais um impedimento para que ela não revele, para que ela mantenha consigo mesmo algo que é feio, algo que não é aceitável, algo que é errado e algo que é sujo. Então, nessa sedução, a gente tem essa vinculação da criança com situações que são altamente desagradáveis, constrangedoras e que a envergonham. Temos também a situação da conquista da confiança e do afeto da criança e do adolescente.
Então, há uma aproximação, há uma forma de se chegar próximo dessa criança. Não é sempre com violência, não é sempre com agressão física. E é importante que a gente possa levar isso em conta, para a gente não sair por aí dizendo que a criança quis, que a criança se ofereceu, que a criança é sem vergonha, que a criança é safada. Coisas dessa natureza tão atroz, tão violenta, tão desrespeitosa, tão desumana como uma criança ou como um adolescente. É importante também que a gente possa ter em conta que a criança ela vai estar lidando com uma pessoa que pode ser para ela, por exemplo, eu vou usar a figura paterna, mas vocês já entenderam o que nós estamos falando de autor em geral. É aquela pessoa que no momento ela está ali para cuidar e proteger, e no outro momento é como se ela não fosse mais aquela mesma pessoa, mas uma outra pessoa. É quase uma sensação de esquizofrenia em que o autor divide a realidade da fantasia para a criança, principalmente as crianças menores. Quem está aqui agora não é aquele pai, quem está aqui é uma outra pessoa. Então, nesses momentos pode-se mudar também o comportamento desse autor, que antes tem um comportamento que se conhece, que todas as pessoas conhecem, e de repente tem um comportamento completamente diferente daquilo que é padrão, gerando sempre o que nós estamos falando, a confusão. Confusão de sensações, confusão de sentimentos, confusão de pensamentos, confusão da situação, confusão de tudo.